E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade avançada. Lembrando que a gente vai finalizar ao longo dessa aula o estudo do CPC 18, que trata aí de investimentos em coligadas, em controladas e em empreendimentos controlados em conjunto, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha na tela rapidamente para a gente finalizar essa parte, né? Então olha lá uma questão da ESAF que caiu no último certame, né? Na última prova de auditor fiscal da Receita Federal. Então, em janeiro de 2011, a companhia Amazônia ela subscreve 60% do capital ordinário da companhia Mamoré, registrando essa participação em seus ativos pelo valor de 720 mil. Então, ele integralizou aí, né, 720 mil, que corresponde aqui a 60% das ações aí subscritas, tá ok? Ele fala que nesse mesmo período, a empresa controlada vende à vista para a Companhia Amazônia estoques pelo valor de 200 mil, obtendo nessa transação um lucro de 50 mil reais. Ao final desse exercício, o patrimônio líquido controlado ajustado correspondia a 1.230, ou seja, o patrimônio líquido dela mais o lucro, né? O patrimônio líquido inicial mais o lucro deu aqui 1.230 mil reais. Ele fala que a investidora repassou para terceiros 70% dos estoques adquiridos. Então aqui eu não vou nem fazer aqueles desenhos, né? Eu já vou calcular o lucro não realizado aqui de forma mais rápida, sem fazer aquele desenho, né? Quanto que é o lucro não realizado? Lembra que a gente calcula o lucro não realizado da seguinte forma: o lucro obtido na operação intragrupo, o lucro foi na operação intragrupo de 50 mil reais, vezes o percentual ainda em poder do grupo. Ora, se eu já repassei 70% para terceiros, eu ainda possuo 30%. 30% ainda está em poder do grupo econômico. Portanto, o lucro não realizado nessa operação foi de 15 mil reais. 15 mil reais. Tá ok. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu aqui. Ele diz ali para a gente no enunciado que a Companhia Amazônia subscreveu 60% das ações, pagando por isso 720 mil. Ora, então como é que eu vou chegar no PL inicial, né? Ou seja, na data da subscrição? Fazer uma regra de 3 simples, né? Ora, se 60% vale 720, quanto que vale 100% das ações, né? Para eu chegar exatamente no capital social subscrito, ou seja, no PL inicial, tá ok? Então vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Vamos fazer uma regrinha de 3 para descobrir o PL inicial. Então olha lá, estou meio sem espaço aqui, né? Eu vou utilizar aqui a, 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 esse espaço, afinal, essa segunda questão refere-se ao mesmo enunciado. Então vamos lá. Eu sei que 60% então correspondem, né, a 720 mil reais. Eu quero saber qual que é o PL inicial dessa controlada. Então basta, então, eu vou colocar aqui, ao invés de X, eu já vou colocar aqui, ó, PL inicial, beleza? Então o PL inicial vai ser aqui 720 mil reais dividido por 0,6. Isso aqui vai dar 1.200.000 reais. Então essa aqui era a situação do PL inicial dessa entidade. Ele falou que essa entidade possui um PL final de 1.230.000. Ora, se o PL final, né? Se o PL final é de 1.230, é o de 1.230, certamente essa entidade apurou um lucro líquido do exercício de 30 mil reais, né, para justificar essa diferença. Então, eu concluo que a entidade apurou um lucro de 30 mil reais, né, para exatamente explicar essa diferença entre PL inicial e PL final, né. Ah, mas pode ter ocorrido alguma outra variação? Pode, concordo com você, mas regra geral, né, a grande variação quem responde pelas variações do PL é o resultado. Regra geral. O enunciado não falou nada, então vou entender que essa diferença de 30 mil reais seja o que? Lucro, tá ok? Bom, então vamos lá. A partir disso aqui a gente pode calcular então a equivalência patrimonial. Então vamos lá, o método de equivalência patrimonial, a gente lembra que numa fórmula envolvendo a controlada, a gente vai retirar todo o lucro não realizado. Então a gente vai tirar 100% do lucro não realizado. Então vamos aplicar aqui o método de equivalência patrimonial em cima desse lucro de 30 mil reais, vezes o percentual de participação, que é de 60, menos o lucro não realizado que a gente tinha calculado lá de 15 mil reais. Menos 15 mil reais. Então veja que isso aqui vai dar 18 menos 15, vai dar 3 mil reais
esse é o resultado de equivalência patrimonial a ser reconhecido pela investidora. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Alternativa A, né, ele fala que ao final de dezembro, no encerramento do exercício social, a companhia Amazônia é investidora, é controladora, deve efetuar o lançamento contábil de débito na conta resultado de investimentos e crédito na conta participações societárias. Se eu acredito participações societárias, eu diminuo, né? Aqui não, ele vai ter que fazer um lançamento do tipo que, né, do tipo débito em investimentos e crédito em resultado de equivalência patrimonial, ou seja, estou aumentando o valor do meu investimento, né, ajustando o valor dele, eu estou aumentando o resultado da própria investidora. Então esse é o lançamento. Débito em participações societárias, beleza. E crédito em receita de investimentos, receita de equivalência patrimonial, né? No valor de 15 mil, não, no valor de 3 mil, né? Valor de 3 mil, não está errado. A C fala débito na conta de resultado de equivalência patrimonial. Débito não, é um crédito em equivalência patrimonial, né? Débito em equivalência patrimonial seria uma diminuição do resultado, então já começou mal. Débito na equivalência patrimonial também começou mal aqui, né? Começou mal. Se eu debito a equivalência patrimonial, eu estou reconhecendo uma despesa, uma perda. E aqui houve um ganho, né? Então começou mal também. Sobrou a alternativa E, débito em participações societárias, companhia Mamoré, que eu chamei de conta investimentos, e crédito em resultado de equivalência patrimonial no valor de 3 mil reais. Então olha aí, a ESAF já pediu, então, esse entendimento de lucros não realizados, tá ok? Fique atento. Questão de número 23, considere que a companhia Mamoré destina a distribuir e pague dividendos no valor de 10 mil para os acionistas, nesse caso a Amazônia. A Amazônia que é o quê? A Amazônia que é a investidora, lembra que ela faz no lançamento de dividendos, né? Ela debita dividendos a receber, mas como ele falou que já houve o pagamento, então vou debitar a própria conta caixa, né? Afinal, entrou aqui, né, não 10 mil reais, mas 6 mil reais, que faz, que é o que? 10 mil reais vezes 60%, que é o seu percentual de participação. Então, isso aqui aumentou o ativo circulante. E crédito aonde? Investimentos, diminuindo o valor do investimento, diminuindo, afinal, quando a companhia investida ela distribui dividendos, o seu PL diminui. Então faz sentido a gente diminuir o valor do investimento. Então olha lá, débito em conta de equivalência patrimonial. Não tem absolutamente nada a ver com a equivalência patrimonial de dividendos, né? Débito em disponibilidades e crédito na conta participações societárias, valor de 6 mil. Então isso aqui está correto, alternativa B. Alternativa B, ok? Bom, vamos lá. A C fala de equivalência patrimonial, está errado. A D também fala de equivalência patrimonial. E a E fala de dividendos a pagar. A pagar não, né? Ele recebeu dividendos, então não tem absolutamente nada a ver também. São duas questões bem fáceis aqui da última prova da Receita Federal. Vamos falar agora a respeito do ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo MEP, porque isso aqui despenca em prova, né? Então, ao invés até de ler essa tela, eu prefiro até conversar com vocês, tá ok? Então, suponha que a entidade A está adquirindo a entidade B e o PL de B seja de 100 mil reais. Bom, esse PL de B é o valor contábil do PL, né? É o ativo contábil menos o passivo exigível contábil. Então, a gente chega no PL contábil. Por exemplo, suponha que B possua lá um ativo de 200 mil reais e um passivo de 100 mil reais, portanto, o seu PL é de 100 mil reais, perfeito? Bom, mas muitos dos ativos podem ter um valor de mercado superior ao seu valor contábil. Por exemplo, um terreno ele é contabilizado pelo custo. Ele não, a gente não olha para o valor de mercado daquele terreno, né? E pode ser que aquele terreno que está dentro do ativo de B, ele pode ter um valor de mercado muito superior a isso, a gente não faz nada, a gente não reavalia, não aumenta o valor desse item. Então perceba que pode ocorrer do PL calculado a valor justo, ou seja, se eu calcular o valor de mercado do ativo e o valor de mercado do passivo, essa diferença vai ser o quê? O PL calculado a valor justo. Né? Pode ser que o PL calculado a valor justo seja superior ao PL calculado a valor contábil. Pode ser. E isso é uma das explicações para que A não pague 100 mil reais nessa aquisição da entidade B. Pague, por exemplo, 300 mil reais. Então, esse é o tal do ágio, né? Então, suponha que a entidade A adquiriu a entidade B, que tem um PL de 100 mil reais, o PL contábil pagou 300 mil reais.
Houve um ágio. Esse ágio ele é explicado por duas parcelas. O primeiro é o tal do ágio mais-valia, que é a diferença entre o valor justo do PL e o valor contábil do PL, por exemplo, naquela situação que eu disse, né? Suponha que aquele terreno que está ali contabilizado a R$100.000, na verdade o seu valor de mercado é maior do que isso. Então, é essa diferença entre o valor de mercado, o valor justo desse ativo e seu valor contábil, vai produzir um PL calculado a valor justo superior, né, justificando eu pagar mais do que o PL contábil. E ainda, uma outra parcela pode explicar também uma entidade adquirir ações de outra com ágio, que é o ágio, né, da expectativa de rentabilidade futura, chamado também de goodwill. Ou seja, A entende que B no futuro vai ser muito rentável, então justifica pagar mais até que o valor de mercado dessas ações. Então perceba que o ágio, né, ele pode ser explicado por essas duas parcelas. Diferença entre o valor justo do PL e o seu valor contábil e pela expectativa de rentabilidade futura que o adquirente tem em relação a esse investimento que ele está realizando, ok? Então a gente vai verificar isso na prática como que ocorre. Então olha lá, só para a gente ler, na aquisição de investimento, qual que é a diferença entre o custo do investimento e a participação do investidor no valor justo líquido dos ativos e passivos, ou seja, o valor justo do PL, devem ser contabilizados como segue. Então, goodwill, né? Goodwill, quando for o ágio, então, fundamentado em rentabilidade futura, né? Expectativa de rentabilidade futura, sendo que esse ágio ele é incluído no valor contábil do investimento e qualquer participação, qualquer excedente da participação do investidor no valor justo líquido dos ativos identificáveis sobre o custo do investimento deve ser incluído como receita na determinação da participação do investidor. Eu vou pedir até para você esquecer esse slide, eu não sei nem porque eu coloquei. Porque isso aqui é o tipo do slide que mais confunde do que clareia a sua mente. Na prática, você vai ver que é bem tranquilo. Então, até se você quiser esquecer esse slide, fique à vontade. A gente não vai utilizar ele para nada. Nem deveria ter colocado ele aqui. É uma literalidade do CPC 18, né, que eu resolvi colocar, mas nem precisava, porque na prática, olha aí, esse slide sim, ele é muito didático. Então, na prática, esse ágio ele é explicado por duas parcelas. O goodwill, que a gente já falou, né, que representam a diferença positiva entre o valor pago e o valor justo que eu estou falando do valor justo do PL, né, ou seja, ativo calculado a valor justo, menos passivo calculado a valor justo, e o ágio mais-valia, que representa a diferença entre o PL calculado a valor justo e o PL contábil. Tá? Então, essas são as duas parcelas que justificam a entidade A pagar por um valor, nessa aquisição, por um valor maior do que o PL contábil ou até o PL calculado a valor justo, ou seja, o valor de mercado daquele PL, né? Então, olha aí, hein? São duas parcelas. O goodwill, então, é o valor pago menos o valor justo. Quando eu falo valor justo, eu falo o valor justo do PL. E o ágio mais-valia é o valor justo do PL menos o seu valor contábil. Bom, coloquei aqui só uma anotação. Caso o valor pago seja inferior ao valor patrimonial do investimento, haverá a figura do ganho por compra mais vantajosa, antigo deságio ao goodwill negativo, que será contabilizado como receita no resultado do exercício do investidor. A gente já vai ver como é que funciona isso aqui. Então, regra geral, a questão perguntou para você qual que é o valor reconhecido, né, numa aquisição, aí, numa combinação de negócios pelo adquirente. O valor reconhecido é o valor pago. Regra geral, o valor pago é o valor que será reconhecido no seu ativo não circulante em investimentos. Existe uma exceção, que é exatamente aqui quando ocorre o ganho por compra mais vantajosa, que é quando eu pago por um valor inferior ao valor justo do PL. Nesse caso, o próprio valor justo do PL vai ser reconhecido no ativo não circulante de investimentos da adquirente. Fique tranquilo, na hora aqui das questões vai ficar tudo muito mais fácil para você, tá ok? Então vamos aprender aqui na prática, né, como que isso cai em prova. Então olha essa questão aqui de 2017. Olha que ele fala, qual que é o valor reconhecido na conta investimentos no balanço individual da companhia Colormac em 31/12/16. Então, como eu disse, regra geral é o custo de aquisição. O custo de aquisição é a regra geral, o valor reconhecido
como investimentos, né? Lembrando que então essa aqui é a regra geral, existe uma exceção. Então olha lá, ele fala que a companhia Color Mac adquiriu em 31 de dezembro de 2016 70% das ações por 6 milhões à vista, ou seja, ele pagou 6 milhões. Então, regra geral, a alternativa E vai estar correta. Regra geral. A gente não precisa nem mais ler, né? Regra geral. A gente não precisa mais ler, é uma força de expressão. Evidentemente que a gente vai ter que ler, porque essa é a regra geral, existe exceção, a gente precisa ver se não é o caso da exceção. Então, regra geral, né? Eu estou aqui faltando 10 segundos para o fiscal tirar minha prova, eu vou de E, né? Vou de E, vou correr na E, né? Regra geral, então, vai ser a alternativa E, o nosso gabarito. Existe uma exceção, a gente vai ver essa exceção ao longo das questões. Então, ele fala que na data de aquisição, o patrimônio líquido contábil da Colorhead era de 4 milhões e 500 mil reais. E o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis. Isso aqui é o quê? O valor justo, então, do PL, né? Ativo líquido do passivo, né? Ativo líquido passivo é o PL. Então, o PL calculado a valor justo, ele falou que é de 7 milhões. 7 milhões. Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, né? Vou fazer um exemplo aqui, não faz parte da resolução dessa questão, só para a gente entender. Suponha que essa entidade aqui, a Colorhead, ela tem um ativo, né? Ela tem lá só um terreno. Ela só tem um terreno pelo valor aí de 4,5 milhões. O passivo exigível dela é zero, portanto, o PL dela, o PL contábil é de 4,5 milhões. Então esse aqui seria o PL contábil que ele deu aqui pra gente, perfeito? Suponha que esse terreno está contabilizado pelo custo de aquisição, mas suponha que esse terreno ele está numa área muito valorizada, né? Ele comprou esse terreno há muito tempo, está bem valorizado esse terreno, ele está valendo 7 milhões. Exatamente esse é o valor justo do ativo nessa época. Então qual que seria o valor justo do ativo nessa época? Vamos escrever aqui o valor justo do ativo, o valor justo então do ativo, né? Então se eu calcular o valor justo do ativo, vou pôr aqui, ó, ativo calculado a valor justo, 7 milhões, é o valor do terreno, ele só tem terreno no ativo. O passivo exigível continua zero, né? Então o passivo exigível calculado a valor justo continua zero, portanto o PL calculado a valor justo, ativo menos passivo, é de 7 milhões. Então essa aqui que é a situação, né? Ele disse aqui que o PL calculado a valor justo é de 7 milhões. Por exemplo, em decorrência de um ativo a valor de mercado superior, né? Então essa que é a situação, tá ok? Essa que é a situação. A gente não precisa fazer essa análise, né, nas resoluções, é só para a gente ter uma ideia do que significa esse PL calculado a valor justo, ok? Olha lá, ele fala que a diferença entre o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis era devido à valorização de um terreno, conforme eu fiz esse exemplo aqui. Então, suponho que esse terreno aí, ele vale muito mais, né, do que o seu valor contábil, então justificou essa diferença entre o PL contábil e o PL a valor justo. Como é que a gente vai calcular se há ágio ou não nessa aquisição que se deu por 6 milhões? Basta a gente fazer uma tabelinha. Vamos fazer uma tabelinha. Isso aqui é tranquilo, hein? Você vai calcular o valor contábil e o valor justo do PL nessa tabelinha. Ora, a gente sabe quanto que vale 100% do valor contábil. Ele falou aqui 4,5. 4,5 milhões. E ele falou que o valor justo do PL é de 7 milhões. Perfeito? Até aqui eu só escrevi os próprios dados do enunciado. Ora, mas eu não comprei 100% das ações, eu comprei 70% das ações. Então vamos verificar quanto que vale então 70% do valor contábil do valor justo. 70% vezes 4,5 dá 3,15 milhões. 3,15 milhões. E 70% vezes 7 dá 4,9 milhões. Então, essa diferença entre o valor justo e o valor contábil, então o valor justo menos o valor contábil, é o que a gente chama o quê? De ágio mais valia. Lembra aqui, ó, a diferença entre o valor justo do PL e o valor contábil é o ágio mais valia. Então, nesse caso, o ágio mais valia é de exatamente 1,75 milhões. Ou milhão, 1,75 milhão, tá ok? Esse é o ágio mais-valia. Ora, quanto que foi o valor pago? Quanto que foi o valor pago? Foi de 6 milhões. Então perceba que há aqui um ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura, né? Chamado goodwill. Então esse aqui é o tal do goodwill.
que a gente viu aqui, olha aqui o goodwill, é o valor pago menos o valor justo do PL. Então o goodwill aqui é de 1,1 milhão, é o valor pago menos o valor justo. Então simples assim, simples assim. Portanto, qual que seria o lançamento contábil disso aqui? Débito em investimentos, no valor de 6 milhões de reais, que foi o valor pago, então a gente caiu aqui na regra geral, a alternativa E está correta. Então isso aqui está onde? Lá no ativo não circulante. E crédito na conta caixa, que foi quanto que eu paguei? Paguei 6 milhões de reais. Então, simples assim, perceba que tanto o goodwill quanto o ágio mais-valia, eles estão aqui incluídos dentro desse débito, né? Evidentemente que para evidenciar esses valores, esse débito será aqui, então, subdividido, né, em três parcelas, tá ok? Eu não vou debitar, então, só uma conta, eu vou debitar aqui 3 contas representativas desse investimento, né? Então, se eu fosse demonstrar esse débito, né, demonstrar esse débito de forma mais detalhada, né? Então, vou demonstrar esse débito aqui de forma mais detalhada, vou colocar um asterisco aqui, ó. Esse débito aqui, esse asterisco, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho investimentos incontroladas por 3,15, que é 3,15, que é a parte, né, 70% do valor contábil do PL, então isso aqui está onde? Lá no ativo não circulante investimentos. Eu teria um débito falando, olha, parte desse investimento possui ágio mais-valia. Possui ágio mais-valia aqui no valor de 1,75. Então, 1,75 milhões, explicando lá no ativo não circulante investimentos, né? E ainda explicando que parte é goodwill, que parte é goodwill aqui no valor de 1,1. 1,1. No fim das contas, dá 6 milhões da mesma forma, né? Isso aqui, então, está tudo aonde no ativo não circulante? Investimentos. Investimentos, tá ok? Tudo isso está dentro do ativo não circulante de investimentos, ou seja, está aqui dentro desses 6 milhões. Perfeito, pessoal? O único detalhe que eu ainda tenho que te falar é que esse goodwill que está dentro do ativo não circulante de investimentos, dentro desse custo de aquisição, ele é reclassificado no balanço consolidado e apenas no balanço consolidado, né? Lembra do balanço consolidado, CP 76? Ele é reclassificado para o intangível, porque na ótica, né? Na ótica do grupo, isso é um intangível, isso é intangível, ou seja, eu tenho um ágio de expectativa de rentabilidade futura gerado ali pelas transações desse grupo, investidora e investida. Então, na ótica do grupo, isso aqui é um intangível, tá ok? É um intangível, portanto, esse goodwill, apenas o goodwill é reclassificado para intangível nas demonstrações consolidadas, tá ok? Maravilha, vamos fazer a questão 25. Essa primeira questão eu fiz um pouquinho com mais calma, agora a gente vai passar a resolver de forma mais rápida, tá ok? Então vamos lá, em 31 de 12 de 15, a BMW adquiriu 90%, deixa eu voltar aqui para o vermelho, 90% das ações da companhia Voyage e pagou por isso 8.500 à vista, né? 8.500 à vista. Na data de aquisição, o PL contábil era de 6 milhões e o PL a valor justo era de 9 milhões, cuja diferença foi decorrente de um ativo intangível com vida útil indefinida, né? Ou seja, que o valor justo desse ativo intangível, né, ele era superior ao seu valor contábil, então justificando essa diferença aqui de 3 milhões, né? Bom, com base nessas informações, qual que é o valor que a BMW reconheceu no seu balanço patrimonial em investimentos incontrolados na data da aquisição? Então, regra geral foi quanto ele pagou, né? Regra geral a gente iria na alternativa B. Só que a gente tem que verificar se não tem a figura do ganho por compra mais vantajosa. Então a gente sempre vai fazer a tabelinha, sempre faremos a tabelinha. Ele adquiriu a companhia Voyage, né? Adquiriu a Voyage, né? Então a gente vai calcular o PL contábil e o valor justo do PL. Quanto que vale 100%? 100% do PL contábil é de 6 milhões e 100% do valor justo do PL é de 9 milhões. Quanto que eu adquiri? Eu adquiri 90%. Eu adquiri 90%. Ora, 90 de 6 milhões, 90% de 6 milhões dá 5,4 milhões. E 90% de 9 milhões dá 8,1
milhões. Então essa diferença a gente já aprendeu que é o ágio mais valia, né? Ágio mais valia, no valor aí de quanto? No valor aí de 2,7 milhões. E quanto foi o valor pago, né? O valor pago foi 8,5 milhões. Então olha a figura aqui do goodwill. O goodwill é exatamente a diferença entre o valor pago, 8,5 menos 8,1, ou seja, 0,4 milhões, né? Então daqui dá então, qual que foi então, portanto, né? Vamos fazer o lançamento mais uma vez, o lançamento dessa aquisição. Então, investimentos incontroladas, eu vou fazer o lançamento aqui mais detalhado, 5 milhões e 400 mil reais, 5 milhões e 400 mil reais, isso aqui está onde? Está dentro do ativo não circulante, investimentos. Débito em ágio mais valia, então verificando, né, que 2,7 milhões dessa aquisição é a ágio mais valia, o que importa é que está tudo dentro do ativo não circulante de investimento, e parte é goodwill, ou seja, esse ágio derivado da rentabilidade futura de 400 mil reais, isso aqui também está dentro do ativo não circulante de investimentos, o crédito aqui seria a conta caixa. Portanto, qual que foi o valor evidenciado na data de aquisição? Ora, 8.500 aqui, alternativa B. Aí você fala, ah, professor, você não deveria nem então ter feito, né? Vai direto aqui no 8.500. Não, a gente tem que verificar sempre, você vai ver que existe uma exceção a essa regra. Então temos que fazer essa tabelinha sempre, sempre faça essa tabelinha aqui, tá ok? Bem tranquila. Questão 26. Na aquisição de uma coligada por uma empresa investidora, a eventual ágio fundamentado na rentabilidade futura, ou seja, o goodwill surgido nessa aquisição, deverá ser tratado contabilmente junto com o valor do investimento. Perfeito, perfeito, exatamente o débito que a gente viu aqui, né? O débito está aqui dentro do próprio investimento. Então, sim, só lembrando, né? Só lembrando que então no balanço individual, isso aqui está no ativo não circulante, investimentos. Perfeito. Agora, no balanço consolidado, apenas no balanço consolidado, aquela parcelinha ali vai ser reclassificada para o intangível, porque na ótica aí do grupo trata-se de um intangível, né? Bom, vamos para a questão 27, aplicada em 2017, né? Vamos ver o que ele quer primeiro, né? Sabemos que no ano de 2016 a refrigerante adocicado apurou um lucro de 10 milhões, qual que é o efeito evidenciado no resultado de 2016? Então, deve ser o médio equivalente patrimonial, né? Decorrente exclusivamente dessa aquisição. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Em 31 de janeiro de 2016, o valor registrado no PL da empresa Refrigerantes Adocicados é de 90 milhões. Então, esse aqui é o quê? É o PL contábil. Nessa data, a empresa Todas Bebidas adquiriu 70% das ações e passou a controlá-la. O preço pago foi de 65 milhões e o valor justo do PL, né, olha lá, dos ativos e passivos identificáveis, era de 100 milhões. Então esse aqui é o PL calculado a valor justo. A diferença entre o valor justo e o valor contábil é decorrente da avaliação do valor justo de um terreno, ou seja, tem um terreno aí, né, que possui um valor justo 35 milhões superior, aliás, 10 milhões, né, o PL contábil é esse aqui, 10 milhões superior ao seu valor contábil. Então essa diferença de 10 milhões, né, é explicada exatamente pelo valor justo de um terreno. Então, primeira coisa, vamos dar uma olhadinha, né, no reconhecimento, desse investimento. Eu tenho que calcular, então, o PL contábil, o valor justo do PL. O enunciado me informou 100% do PL, ele falou que vale 90 milhões, né? E ele me informou que o valor justo do PL vale 100 milhões. Mas eu adquiri 100%? Não, eu adquiri apenas 70% das ações. Portanto, 70 vezes 90 dá 63 milhões e 70 de 100 dá 70 milhões. Então, essa diferença, ou seja, valor justo menos o PL contábil, dá aliás, representa o que a gente chama de ágio mais valia. Então, 7 milhões é o ágio mais valia. Qual que foi o valor pago? O cara pagou 65 milhões. Opa, então cuidado, essa é a exceção. Ele pagou 65 milhões. Então, perceba que o valor pago, né? O valor pago
menos o valor justo vai ser de 65 menos 70, ou seja, dá negativo 5 milhões. É o que a gente chama, então, né, de goodwill. Lembra que essa diferença é goodwill, mas aqui o goodwill é o que? Negativo. Negativo. E nessa situação é o que a gente chama de o que? Ganho por compra mais vantajosa. E por que isso aqui é importante? Porque essa aqui é a exceção, ou seja, nesse caso o reconhecimento na investidora não se dará pelo custo de aquisição, não se dará pelo valor pago. Tá? Não se dará pelo valor pago, não se dará pelo valor pago, e sim pelo valor justo. Então cuidado, essa é a exceção, hein? Essa é a exceção. O investidor não vai debitar o valor pago no seu ativo não circulante de investimentos, e sim o valor justo. Então vamos fazer o lançamento disso aqui. Vamos fazer o lançamento. A investidora vai fazer o seguinte lançamento: débito em investimentos incontroladas, vai debitar 70 milhões. Obviamente que dentro desse débito, né, ela vai explicar que 7 milhões é ágio mais-valia. Então ela vai debitar 63 investimentos, vai debitar ágio mais-valia sobre esse investimento de 7 milhões. O que importa é que o débito foi de 70 milhões. Então isso aqui vai estar onde? Olha lá, aumentando o ativo não circulante, investimentos. Bom, qual que seria o crédito correspondente à conta caixa? Quanto que eu paguei? Paguei 65 milhões. Esse foi o valor que eu paguei, então essa foi a saída aqui do caixa. Perceba que está faltando um crédito aqui de 5 milhões para fechar essa conta. É exatamente aqui o ganho por compra mais vantajosa. Então, o ganho por compra mais vantajosa, ele é apurado diretamente aonde? Ao resultado, né? Então, ele impacta positivamente o resultado. É o que eu chamo, né, nas minhas aulas, carinhosamente, né, quando o adquirente o que se dá bem, né? Quando ele se dá bem. Então ele vai falar assim, né? Paguei 65 por algo que vale no mercado 70 milhões. Então eu se dei bem, o cara vai falar, né? Eu se dei bem, ele não vai falar me dei bem, eu se dei bem, paguei 65. Então você vai lembrar na prova, né? Quando você se dá bem, né? Se dá bem, você paga por um valor inferior ao valor justo. Você se deu bem, então se você se deu bem, você vai pegar isso aqui e já vai apropriar o resultado, essa diferença, ou seja, esse goodwill negativo, ou chamado aí de ganho por compra mais vantajosa, apurar diretamente o resultado. Então cuidado, né? Porque exatamente o que ele está querendo? Ele está querendo um valor apropriado ao resultado. Então a gente já tem um valor aqui de 5 milhões apurado no resultado. Bom, o que mais que a gente tem? Ele falou que a investida apurou aqui 10 milhões de reais de lucro. Então a investidora, ao aplicar um médio de equivalência patrimonial, ele vai fazer o quê? Multiplicar pelo seu percentual de participação. Então 10 milhões vezes 70%, né? O ganho de equivalência patrimonial vai ser de 7 milhões de reais. Esse ganho de equivalência patrimonial, ele vai debitar investimentos e vai creditar o quê? Resultado de equivalência patrimonial. Então aqui há duas parcelas que impactaram o resultado: o ganho por compra mais vantajosa e o resultado de equivalência patrimonial no valor de 7 milhões, ok? No valor de 7 milhões. Então temos, né, um resultado, né, aliás, um impacto positivo no resultado de 12 milhões, né, sendo 5 milhões de ganho por compra mais vantajosa e de 7 milhões referente ao ganho de equivalência patrimonial. Maravilha, hein, pessoal? Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vamos finalizar esse bloco e a gente já volta aí com mais questões para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Clique like.